Comprar um imóvel não é uma tarefa fácil, é preciso se programar, organizar o orçamento para dar entrada e também, claro, conseguir dar conta das prestações. E, além disso, existe também toda uma documentação que é necessária para comprar a casa própria. O economista Marco Aurélio Cabral está aqui com a gente no estúdio para dar algumas dicas para quem deseja comprar um imóvel. Tudo bem, professor? Bom dia, Raquel Novaes. Bom dia, Sidney Rezende. Bom dia, professor. Começar pelo início, então, porque a Raquel colocou aqui um monte de assuntos que tem que tratar mesmo, mas primeiro é a entrada, né? Como é que alguém que quer comprar imóvel deve se organizar, pelo menos para pagar uma boa prestação de entrada para aliviar, se for financiado, mais adiante? Olha, Sidney, eu acho que a primeira dica é a seguinte: é bom que a pessoa esteja empregada já há algum tempo, que tenha confiança na manutenção do seu emprego e mesmo de uma progressão na carreira, né? Muitas vezes a progressão na carreira depende de nós, mas também depende de outros fatores, como situação da empresa, situação da pessoa dentro da empresa. Então isso tudo tem que ser levado em consideração, a renda familiar, as perspectivas de todo mundo dentro de casa, quando os filhos deixam de estudar, quando os filhos continuarão estudando, porque esses custos todos vão compor depois os compromissos da família e vão ter que ser levados em consideração na hora de adquirir uma nova dívida para comprar um apartamento. Os especialistas que estão lidando com os problemas do dia a dia, Sidney, eles recomendam que não se comprometa mais do que 30% da renda familiar com um novo financiamento para casa própria. Professor, os preços estão muito altos para compra nesse momento, mas os aluguéis também estão caros. Quer dizer, nesse momento que a gente tem esse cenário, é melhor comprar ou alugar um imóvel? Porque os dois estão custando muito caro, né? É verdade, Raquel. Eu insisto assim, porque eu acho que a decisão de comprar uma casa própria, ela tem que mexer com a vida de todo mundo, dado que as pessoas vão mudar. Então, assim, custos mudam, custo de transporte até os lugares. Se a pessoa escolher morar mais perto do trabalho, aquilo ali vai ser um custo evitável. Eventualmente, ela pode almoçar em casa. Então, a mudança de vida, ela deve ser bem planejada como um todo. Não basta a pessoa comprar o imóvel. Agora, a questão dos preços, Raquel, ela me preocupa um pouco, porque nós temos um mecanismo de oferta e demanda, mas as empresas construtoras que ofertam imóveis, elas não são em grande número e elas estão atentas às maiores oportunidades de rentabilidade para elas. Então, assim, eu imagino que haja uma predisposição dessas empresas de manter os preços em níveis atuais, ou seja, que os preços não caiam. Para isso, elas vão rever os seus planos de investimento no futuro e modelar a oferta de novas unidades que vão chegar ao mercado. Eu acredito que isso em todo o país, viu, Raquel? Dado que o boom de residências novas se deu de maneira distribuída por todo o território. Então, assim, é importante o consumidor ficar atento com essas perspectivas de preço. Tenta olhar quais são os lançamentos novos que estão sendo gestados na cidade, né? Não basta apenas olhar o mercado de usados. E é bom e importante também perceber essa questão da localização, porque ela é sempre muito importante. Oi, professor Marco Aurélio. Especialistas em mercado imobiliário dizem que o comprador deve se preparar para um gasto de até 30% do valor do novo imóvel apenas para se instalar. Ou seja, o comprador deve contabilizar esses 30% no valor do imóvel. Normalmente eles são esquecidos, né, professor? Eu me lembro que uma vez o professor Carlos Lessa fez uma conta e ele estimou que há alguns anos, isso não vale talvez para hoje, porque os preços de imóveis subiram muito, mas a quantidade de coisas que a gente bota dentro de casa, de mobiliário, de equipamentos eletrônicos e tudo mais, é mais ou menos do mesmo valor, muitas vezes, comparável pelo menos com o imóvel que a gente está comprando. Então, efetivamente, quando a gente faz uma mudança, a gente às vezes leva um pedaço da nossa vida conosco. Isso tudo vai envolver aí gastos de transporte, gastos de acomodação, eventualmente a pessoa vai ter que dispensar alguns dias para poder arrumar o apartamento novo, bem como algumas reformas que são sempre necessárias antes de mudança, principalmente em apartamentos usados. Professor, deixa eu retomar a pergunta, Raquel, foi um pouco por ali também, muito interessante, que é a oportunidade de comprar. O senhor acha que devemos esperar um pouquinho? Temos aí Jogos Olímpicos, depois temos Copa, depois Jogos Olímpicos. É possível que essas cidades vivam uma nova realidade ao término desses eventos. Guarda-se dinheiro agora, né? Poupa-se para comprar mais tarde, dar uma entrada mais pesada, até comprar à vista, ou compra-se já, porque depois o preço vai aumentar mais ainda? O que é mais provável acontecer? Sidney e Raquel, quando se trata de imóvel, a palavra sempre aconselhável é esperar, para se ter confiança de que aquela é a melhor escolha. A gente não controla quando que a gente vai encontrar o nosso cantinho, né? Mas, às vezes, a gente se encanta, é uma oportunidade que está na nossa mão e a gente vai comprar, não tem por isso. Mas eu não sugiro pressa, não há motivo para pressa e nem tampouco por uma espera demorada. Se isso se isso é parte dos planos da família, a família deve implementar esses planos com racionalidade, tranquilidade e vendo com muita calma o mercado. Às vezes, algum imóvel sai de
oportunidade, mas outros entrarão. Nós, olha, para a classe média, só lembrar coisas que todos já sabem, é difícil quando a gente vai procurar um cantinho novo para a gente, que todos os itens que a gente esteja procurando estejam ali preparados e prontos para nos atender, né? Quando a pessoa quiser comprar mesmo, o que é o ideal fazer, professora? Ela pensar de que maneira? Usar o FGTS, pedir uma carta de crédito. E tem que lembrar também, por exemplo, se comprar um apartamento novo ou na planta, tem que colocar revestimento. Quer dizer, isso aí paga como? Com empréstimo, com cartão de crédito? Qual é a melhor estratégia? A melhor estratégia, vocês estavam falando no aluguel. Eventualmente a pessoa está incorrendo num aluguel caríssimo. E aí só a substituição de aluguel já vai dar conta dessas coisas. Isso não é, em geral, a situação. O que as pessoas vão ter que fazer é uma poupança prévia dedicada especificamente a esses gastos extraordinários. Vocês têm toda a razão. Eles não são pequenos e são gastos imprevisíveis. Não adianta a gente entrar num apartamento, às vezes, e dizer, olha, não tem nada para fazer, porque a gente, quando estiver lá dentro, vai ter uma outra opinião. Então é muito importante que a gente provisione, né? Isso reforça a ideia de que a gente tem que estar sempre se planejando com muito cuidado, com muita tranquilidade, conversando com os membros da família e tentando entender todas as variáveis. Eu acho que nesse momento, Raquel, o uso do fundo de garantias é sempre a melhor opção, porque o fundo de garantias tem historicamente uma remuneração que não é compatível com as outras oportunidades que a gente tem na economia. Então vale a pena uma antecipação de gastos retirando o fundo de garantia, de novo, desde que seja uma ótima oportunidade, uma oportunidade perfeita para os planos da família. Professor, falando sobre feirões de imóveis, a vantagem desses feirões é reunir num só espaço várias ofertas, né? Por outro lado, existe o risco de o consumidor fechar a compra por impulso e depois se arrepender. Qual é a sua boa dica para o consumidor não perder o foco quando estiver nesses feirões? Eu acho que isso vale para qualquer coisa na vida, Ana. Se é importante, antes pensa. Antes de fazer, pensa. E pensar no caso do imóvel envolve, inclusive, fazer contas, né, Ana? Não adianta a gente achar que aquela oportunidade vai desaparecer para sempre. No caso de residências, no caso de valores unitários de compra mais elevados, em geral, a gente tem outras oportunidades comparáveis que vão surgir e a gente pode contar com isso. Agora, isso não significa que a gente não possa empregar um bom tempo e cuidado em olhar as oportunidades existentes. Eventualmente, a gente já vai encontrar ali um pedaço da solução dos nossos problemas. Agora, eu acho, sabe, Ana Paula, que a decisão de mudança é uma decisão sempre muito complicada. As pessoas mudam ou não mudam por diferentes razões. Não é só por uma questão de que está com aluguel caro ou barato. A gente, às vezes, não muda porque tem relações afetivas, tem relações de proximidade com as coisas que a gente, com o lugar onde a gente mora, relacionamentos, etc. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Professor, com esse preço alto dos imóveis, muita gente não consegue mais usar o FGTS porque tem um teto, né? 500 mil, se eu não me engano. Quer dizer, a pessoa, para usar esse dinheiro, qual é a estratégia? Ela compra um imóvel mais barato no qual ela não vai morar só para usar esse dinheiro e aluga, ou porque senão ela não vai ter condições de comprar um imóvel porque está tudo muito caro. Ela vai ter que comprar um imóvel muito aquém do que ela precisa muitas vezes, né? Você tem razão, Raquel. Quer dizer, a avaliação do imóvel é uma avaliação conservadora, feita pelos órgãos financiadores, na medida em que ele vai ser dado como garantia para o empréstimo. Então, ele é um ativo fundamental que vai estar reduzindo o risco para os bancos. No entanto, você tem toda a razão. O fundo de garantia a gente só pega uma vez na vida e para a primeira casa própria. Então, depois que a gente fez essa transação, a gente dificilmente vai poder ter de novo essa opção. Vale a pena, às vezes, as pessoas pensarem em não usar o fundo de garantia num primeiro momento, se o imóvel for um valor mais elevado, ela já vai pegar o seu imóvel anteriormente, vai vender ou vai transacionar o seu imóvel e, eventualmente, ela pode ou não usar o fundo de garantia para comprar outro. Eu acho que na medida em que se possa usar, seja abaixo de 500 mil reais, é importante usar sim. Agora, Raquel, a gente vai encontrar preços de imóveis caros, 500 mil reais ou superiores, muitas vezes em cidades grandes, capitais, em regiões importantes dessas capitais e cidades. Para o Brasil como um todo, 500 mil reais é mais do que suficiente para garantir o tetozinho de felicidade para nossas famílias. Só rapidamente uma última pergunta e uma última resposta do senhor. E com relação a duas situações de duas pessoas com idades diferentes, uma com 30 anos, outra, por exemplo, com 60 anos, e ambas precisam de financiamento para complementar. Quem tem mais idade paga uma taxa de juros mais cara? Não deveria, né, Sidney? Mas assim, o que acontece? Quando a gente compra um imóvel financiado, o financiador, além de usar o imóvel como garantia, ele também exige que nós venhamos a adquirir seguros. Esse seguro, um deles é um seguro de vida. Se a gente morre ou se a gente por alguma razão não está ali, aquele imóvel é automaticamente quitado junto ao financiador pela seguradora. Então, até certo ponto, não há nenhum motivo para pessoas de mais idade enfrentarem taxas de juros mais elevadas do que pessoas mais novas. Tá certo. Professor, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal das 10. Obrigada.